É com alegria e gratidão que comemoramos os 122 anos de existência do Ministério Internacional dos Gideões. Dá para se contar nos dedos da mão as empresas e instituições ao redor do mundo que sustentam 122 anos de crescimento por gerações. O Ministério Gideônico cresceu tanto que hoje é a maior organização evangelística do mundo. Está presente em 199 países, distribuindo gratuitamente as Sagradas Escrituras em 107 idiomas. E já foram distribuídos mais de 2,4 bilhões de exemplares da Bíblia. Tudo começou com a obediência de John Nicholson, a sua mãe, que agonizante no hospital pedira a ele que lesse a Bíblia e orasse todos os dias. Dessa prática culminou o encontro de John Nicholson com Samuel Hills num hotel onde hospedara e o teve como colega de quarto. Juntos fizeram uma leitura bíblica e oraram. E na conversa surge então a ideia de fundarem uma associação de homens de negócios cristãos para se fortalecerem na fé através da leitura bíblica e da oração, de modo que a vida deles testemunhasse Cristo. E quando fossem interrogados pelos colegas não cristãos, o motivo dessa conduta pudessem falar de Jesus Cristo a eles. Então, no dia 1º de julho de 1899, foi fundada a Associação dos Gideões na cidade de Janesville, estado de Wisconsin, nos Estados Unidos. Tendo como presidente o Samuel Hills, como vice-presidente o William Knight e como secretário e tesoureiro o próprio John Nicholson. Após 9 anos, a associação então aprova a colocação da Bíblia nas recepções dos hotéis. Mas no mesmo ano, as igrejas começam a apoiar a associação, levantando recursos para que a palavra de Deus pudesse ser colocada em todos os hotéis e em todos os locais. Essa parceria com as igrejas já perdura por mais de 112 anos. Nesses anos de existência do nosso ministério, o mundo passou por grandes crises políticas e econômicas, como a Grande Depressão de 1929, 2 guerras mundiais, crises mais recentes como a do subprime em 2008 e a atual crise que estamos vivendo desde 2020, a crise provocada pela pandemia do Covid-19. Além dessas crises internacionais, nós temos as crises nos próprios países onde a Associação dos Gideões está presente, como no Brasil. Também passamos por várias crises e tantos planos econômicos nos últimos 30 anos. Tudo isso seria motivo até justificável do ponto de vista humano que o Ministério Gideônico viesse a sucumbir, mas isso não aconteceu. Pelo contrário, continua crescendo, pois não se trata de um projeto humano e sim de Deus, de levar as boas novas ao redor do mundo. Nós, por graça e misericórdia, fomos escolhidos a servir com os dons e talentos que Deus nos deu e sempre para a glória dele. Portanto, amado Gideão e auxiliar, você tem o privilégio de fazer parte de uma organização que goza de credibilidade ao redor do mundo por ter homens e mulheres comprometidos com vida e ações diárias na promulgação do Evangelho. E isso é motivo de muita gratidão e alegria no dia de hoje, ao comemorarmos os 122 anos de existência do nosso ministério no mundo. No Brasil, já estamos há 63 anos e distribuímos mais de 211 milhões das Sagradas Escrituras. Milhares de vidas foram alcançadas pela graça e misericórdia de Deus. Termino citando Filipenses 4:4. Alegrem-se no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que Deus nos abençoe ricamente nessa programação especial.
Hoje é um dia especial para o Ministério de Gideões Internacionais em todo o mundo. Comemoração de 122 anos de existência, muita luta, muito trabalho e muita dedicação. E nós queríamos parabenizar a todos os Gideões e auxiliares do Brasil e do mundo, tomando como parâmetro o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá em Colossenses 2:15, diz que ele, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Toda conquista, amados irmãos, toda vitória implica em luta, em desafios, em batalhas. E às vezes o preço é um preço elevadíssimo, muito alto, como no caso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O preço dele foi a vida para nos redimir, para nos resgatar, para nos salvar. Olha que nesse caminho de Jesus Cristo até a nossa restauração, ele enfrentou acusações falsas, caluniosas, mentirosas. Ele foi traído, recebeu o título de maldito da cruz, porque todo aquele que era crucificado era tido por maldito. E o mais grave de tudo, a cólera, a ira de Deus focada sobre ele por causa dos pecados de toda a humanidade que nele estavam concentrados naquele momento. Mas ele tinha um foco, ele tinha um objetivo: salvar a muitos, restabelecer a paz e a verdade que foram perdidos no Éden, por ocasião da queda do homem. E se nós pudéssemos parar e refletir nesses 122 anos e pudéssemos nos perguntar como foi a nossa participação nessa corrida de bastão de informações de gerações para gerações, será que nós efetuamos a carreira como deveríamos fazê-lo, com todo desempenho, com todo cuidado, com todo zelo, com toda a dedicação? É uma pergunta que cabe a nós. Creio que muitas conquistas foram obtidas. Mais de 2 bilhões de escrituras foram distribuídas no mundo. Mais de 200 milhões no Brasil. Muitas vidas foram redimidas e resgatadas durante esse período de tempo. Se nós pudéssemos avaliar, quantificar, veríamos que o número é muito maior do que nós podemos imaginar. Mas nós gostaríamos de dar um ponto de gratidão ao nosso Deus, citando o Salmo 89:1, que ele diz: cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor, os meus lábios proclamarão a todas as gerações, as tuas verdades. Essa é a finalidade do ministério gideônico. Essa finalidade, esse objetivo, de proclamar às gerações vindouras as verdades do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queria compartilhar também Hebreus 12:1. Livremo-nos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Nenhum corredor que quer chegar ao pódio pode estar carregando peso. Isso sob o ponto de vista físico. E sobre o ponto de vista espiritual, a responsabilidade é ainda maior. O peso do pecado atrapalha, impede o testemunho pessoal, impede a velocidade da chegada, impede a realização. E o que poderíamos fazer? Aí nós temos 2 caminhos a seguir. Primeiro é a oração e a leitura da palavra de Deus. Esses 2 elementos são fundamentais. Precisamos entrar na academia de Deus para receber a musculatura espiritual, a fim de caminharmos nessa trajetória de vida e obtermos
as vitórias desejadas e esperadas. Precisamos ser firmes e constantes, perseverantes. Não podemos desanimar nessa carreira, nessa trajetória de vida. Porque se nós desanimarmos, os resultados não serão alcançados. Queria compartilhar também o versículo 2 do capítulo 12 de Hebreus. Olhando firmemente para o Senhor e Consumador da fé, Jesus. Então veja que tem um alvo, nós temos um foco, e esse foco deve estar direcionado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se nós analisarmos também o versículo 3 de Hebreus capítulo 12, portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não cansem nem desanimem. O desânimo tem atropelado a vida de muita gente. O cansaço também faz parte. Mas tudo isso pode ser desconsiderado se nós estivermos focados na vitória que vale a pena a gente perseguir, de salvar vidas, de mostrar que a palavra de Deus ela continua sendo perene, estável, permanente e para sempre. Ela jamais será apagada da nossa trajetória de vida. Então, nessa carreira de passagem de informações, em que o bastão deve ser passado com a eficiência necessária para que os resultados sejam obtidos, a gente não pode fugir da presença de Deus, em nenhum momento. E eu queria focar agora em Tiago 1:12. Bem-aventurados aqueles que suportam com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberão a coroa da vida, que Deus prometeu àqueles que o amam. Então temos uma vitória a alcançar, temos prêmios a receber, mas precisamos estar conectados, focados, engajados nesse propósito de chegarmos a bom termo. Eu sei que durante esse período, muitas tragédias aconteceram. Nós estamos enfrentando, nós e o mundo, essa praga de pandemia de Covid-19. Muitas vidas foram ceifadas. Muitas pessoas desanimaram, perderam seus empreendimentos, suas empresas, seus negócios. Muitos perderam até a alegria, a animação, a motivação. Mas eu queria te dizer, meu irmão, que vale a pena continuar nessa luta. Porque o nosso Deus está conosco e Ele prometeu não nos deixar, não nos abandonar em nenhuma circunstância da nossa vida. Queria compartilhar também com os irmãos o Salmo 71:6. Em ti eu tenho me apoiado, desde o meu nascimento. Tu me tiraste do ventre materno. A ti se dirige constantemente o meu louvor. Então nós devemos ter louvor, gratidão e adoração a Deus. As lutas fazem parte, os desafios fazem parte, meu amado irmão Gideão e auxiliar. Não desanime. Se aqueles que foram chamados, eles estão no braço do Pai. É o nosso caminhar, para lá nós iremos, no tempo de Deus, como está escrito na sua palavra, no seu livro. Os nossos dias foram escritos, contados, cada um escrito e determinado. Então nós devemos glorificar e exaltar ao nosso Deus, nesses 122 anos de existência do ministério gideônico. Seja participante assíduo do seu campo. Contribua para o fundo bíblico, arregimente, visite, distribua, dê testemunho, que os resultados serão obtidos para a honra e a glória do nosso Deus. Louvado seja o nosso Deus por esses 122 anos de existência.
Que essa palavra maravilhosa continue transformando vidas, porque ela é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Vamos orar. Maravilhoso Deus, nós queremos te agradecer pela existência do Ministério Gideônico e te dizer, ó Deus, que todas as conquistas vieram de ti. E sem ti nós nada teríamos conseguido. Que tu remova os obstáculos, as barreiras, as dificuldades que têm impedido do ministério se desenvolver com mais eficiência, colocando mais amor, dedicação e motivação no coração de cada um filho teu. É o nosso pedido de gratidão a ti, acima de tudo, e de regozijo por esse aniversário de 122 anos. Nós te agradecemos, no nome santo do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Maravilhosa graça de Deus sem par. Como poder cantá-la? Como hei de começar? Ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. Maravilhosa graça traz vida perenal, por Cristo perdoado, vou à mansão real. Hoje eu sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Maravilhosa graça que ricas bênçãos traz. Por ela Deus transforma, dá vida eterna e paz. Sendo por Cristo salvo, Faço do céu meu alvo pela maravilhosa graça de Jesus. Essa que maravilhosa graça é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecer e a Deus louvar. O nome de Jesus engrandecer e a Deus louvar. Graça maravilhosa, graça maravilhosa, graça. Para enriquecer nossa celebração pelos 122 anos do Ministério Os Gideões Internacionais, temos a alegria de apresentar o professor Dr. Heinrich Derksen, que é diretor, professor e palestrante do Seminário Bíblico de Bonn, Alemanha, desde 2005. Este é, sem dúvida, um grande homem de Deus, que tem trabalhado ardentemente para transformar a Igreja à imagem de Jesus Cristo.
Ele também é professor assistente no Seminário Teológico Batista do Sudoeste, no Texas, Estados Unidos, e participa de várias organizações cristãs para a divulgação do Evangelho genuíno de Cristo. Apaixonado pelo ministério gideônico, é um grande parceiro na Alemanha e nos disponibilizou essa oportuna mensagem, cujo tema é Cuide para que ninguém o engane, tendo como texto básico Marcos 13:5. Nosso muito obrigado ao professor Dr. Heinrich Derksen por sua parceria com o Ministério Gideônico. Há alguns anos comprei um carro. O vendedor me assegurou que estava perfeito. Por fora, o carro parecia mesmo de primeira linha. Mas depois, dirigi até um conhecido mecânico de automóveis. Quando ele olhou debaixo do carro, notou uma avaria visivelmente grande. Fui enganado pelas aparências. Em nossas férias no Mediterrâneo, fomos dar um passeio na praia. Em todos os lugares nos ofereceram produtos de marca como tênis, camisetas e bolsas. Mas o preço já sugeria que eles não eram mercadorias originais. Hoje o debate sobre fatos ou falsificações se inflamou. Queremos saber se algo é verdadeiro ou não. Ninguém quer ser enganado ou traído. O mesmo é verdade em nossa vida espiritual como cristãos. Quando a Bíblia fala de sedução, fala de ser enganado ou ser levado ao engano. Vivemos no fim dos tempos. Os cristãos sabem que o número de crentes sendo enganados vai aumentar. O tema da conferência deste ano da Associação dos Gideões na Alemanha é Cuide para que ninguém o engane. Uma palavra de Jesus que podemos ler em Marcos capítulo 13, versículo 5. Uma palavra que era atual há 2000 anos atrás. Uma palavra que não perdeu nada da sua atualidade. Uma palavra que é mais revelante hoje do que nunca. Não apenas Jesus, mas também os apóstolos sabiam quão rapidamente as pessoas podem ser enganadas e seduzidas. É por isso que não só Jesus adverte contra o engano, mas temos tantos outros sinais e pistas de advertência que não podemos ser simplesmente ignorados. Jesus fala com ênfase sobre isto com os seus discípulos por várias vezes. Ele adverte que os jovens crentes não devem ser enganados. Ele também sabe que no final dos tempos o engano vai aumentar. Por isso, ele diz aos apóstolos: prestem atenção. A palavra grega também pode ser traduzida como preste atenção, esteja atento, ou também olhos abertos. É sobre isso que vamos falar. Jesus nos diz, primeiro, olhos abertos. O perigo da decepção é grande. Segundo, olhos abertos. Estamos em perigo de ser seduzidos. Terceiro, olhos abertos. Como evitar o perigo de sermos enganados? Comecemos com o que é mais importante para Jesus aqui. O perigo da sedução é grande. Abra seus olhos. Olhos abertos. O perigo da sedução é grande. A sedução no cristianismo não existe apenas desde o século XXI. A sedução não se tornou grande apenas com o iluminismo, o que certamente significa não apenas uma oportunidade, mas também um perigo. A sedução existiu e continua a existir ao longo dos tempos. A única diferença é que a sedução piora no final dos tempos. Jesus, quando lemos Marcos 13, mais adiante, deixa isso claro. Paulo conhece o perigo da sedução e esclarece seu jovem colega de trabalho, Timóteo, em sua última carta. Assim, lemos em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1. Mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos,
orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé, mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Esta não é uma lista completa de perigos de engano, mas é um guia para Timóteo, para nós. Aqui são dados critérios claros que são sinais dos fins dos tempos. Paulo diz a Timóteo: cuidado com estes sinais. Se você os vir na sociedade e na igreja, significa que há perigo pela frente. Gostaria de destacar brevemente a sedução do pós-modernismo com 3 palavras-chave que nos ajudam a reconhecer que estamos vivendo nos fins dos tempos. Olhos abertos, o perigo da sedução é grande. Os 3 termos são falsa tolerância, falsa teologia e falsa virtude. São 3 termos que nos ajudam a lembrar melhor o que Jesus diz. Olhos abertos, o perigo de ser enganado é grande. Em que áreas corremos o risco de sermos enganados hoje? Primeiramente, é falsa tolerância. Em nome da tolerância, existe hoje um empurrão para que tudo seja válido e para que tudo seja permitido. O pluralismo exige a aceitação de todas as opiniões e convicções. Minha observação nos seminários teológicos e em muitas congregações é que as pessoas não mais lutam pela verdade, mas simplesmente permitem que verdades opostas fiquem lado a lado. Tolerante é aquele que aceita e respeita o outro. O relativismo não conhece um padrão absoluto. Não existe uma verdade absoluta e objetiva. Só há verdade subjetiva e pessoalmente vivenciada e experimentada. Se essa é a sua experiência, então você pode aceitar isso como verdade para você. Mas não é a minha verdade. É por isso que até mesmo as igrejas se recusam a condenar outras religiões. A parábola do anel de Ephraim Lessing é pioneira para isto, e de repente todos os caminhos levam a Roma. Há alguns anos participei de uma mesa redonda, a convite da Universidade de Hamburgo. Estava discutindo com a bispa Kirsten Fers sobre se os imigrantes da Alemanha deveriam ser alcançados com a mensagem cristã e o Evangelho. Ela foi reservada e falou que se deve manter o respeito pelas outras religiões e que deve-se encontrar pessoas necessitadas no nível do social. Perguntei então a ela o que deveria ter feito quando um muçulmano me perguntou se ele poderia ter a minha Bíblia. Ele tinha ouvido de mim sobre Jesus, que Jesus morrera por seus pecados e que Jesus disse que ninguém vem a Deus a não ser por Jesus Cristo. Ao ouvir isto, o muçulmano disse: então, a fé cristã é melhor do que a minha religião? Posso ter a sua Bíblia? A bispa olhou para mim e disse significativamente: quem é tão articulado em compartilhar o Evangelho deve continuar a fazê-lo. Prezados irmãos, eu estou falando de uma falsa tolerância. Nós cristãos devemos ser as pessoas mais tolerantes. Se alguém rejeita a fé cristã, nós a respeitamos. Jesus nunca forçou ninguém a segui-lo. Toda forma de cristianização e batismo forçado na história da Igreja não está de acordo com o Evangelho. Mas quando se trata da nossa confissão, reivindicamos o que o próprio Jesus disse como absoluto. Quando Jesus diz: eu sou o caminho,
a verdade, a vida, e ninguém veio ao Pai senão por mim, Jesus não está dizendo eu sou um caminho, mas o caminho. Jesus não é uma verdade, mas a verdade. Jesus não é alguma vida, mas a vida. Enquanto Jesus diz, ninguém vem a Deus senão através de mim, ele quer dizer, ninguém, absolutamente ninguém chega ao céu sem Jesus. Com todo o amor, essa mensagem não pode ser relativizada. Jesus é o único caminho absoluto para Deus. Nesta era de fake news, as pessoas estão procurando por fatos. Em que se pode confiar? Qual é a verdade? Porque quando tudo é igualmente válido, você se torna indiferente. Esperamos que, na era do corona, tenhamos finalmente entendido isso. O corona é mortal ou apenas outra forma de gripe? Não pode ambas afirmações ser verdadeiras? Podem. Afinal, estamos vendo hoje em dia como o pluralismo e o relativismo não nos levarão a lugar algum. Jesus diz, olhos abertos, o perigo é grande. Primeiro, por falsa tolerância. O segundo, falsa teologia. Olhos abertos, o perigo é grande da falsa teologia. Paulo diz a Timóteo, em 2 Timóteo 3,7, que estão sempre inclinados a novas doutrinas e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Como esta palavra se tornou verdadeira hoje. As pessoas achavam que entendiam a Bíblia através do método histórico crítico. O resultado tem sido desastroso. A Bíblia caiu vítima da suposta ciência. A chamada teologia da palavra de Deus, ou teologia dialética, tem degradado a fé na palavra de Deus, que é inerrante. Mas quando Jesus diz, sua palavra é a verdade, ele está dizendo exatamente que a Bíblia é inerrante e sem erros. A infalibilidade das Escrituras não é uma confissão evangélica, é a autodeclaração da Bíblia. O Antigo Testamento e o Novo Testamento testemunham isso. Estou tão feliz que os Gideões Internacionais professem isto e que todos os Gideões o proclamem. Na minha opinião, esta é uma das razões pelas quais nós, como Seminário Bíblico de Bonn, devemos caminhar com os Gideões. Infelizmente, este entendimento está minando nas congregações cristãs, ministérios e seminários teológicos. Eu sustento esta confissão no Conselho Principal da Aliança Evangélica e quero me tornar forte para manter esta confissão na Alemanha. A confiança na Bíblia deve ser recuperada. Mas, ao invés disso, estamos discutindo uma teologia de esperança, teologia de libertação ou teologia transformacional. Mas o que queremos dizer com isso? Será este o substituto para uma profunda confiança na credibilidade da palavra de Deus? Para mim, é uma questão de tudo ou nada. Jesus nasceu da Virgem Maria? Será que ele criou o mundo por sua palavra onipotente? Jesus morreu vicariamente por todos os pecados do mundo? Se não podemos responder a estas perguntas com um retumbante sim, estamos ensinando e vivendo aquém da palavra de Deus. A liberdade de pesquisa e ensino tem levado a humanidade à escravidão. Lutero trouxe a Bíblia ao povo. Precisamos trazer as pessoas de volta à Bíblia hoje. Jesus diz, olhos abertos. O perigo da decepção é grande, por uma falsa tolerância e por uma falsa teologia. E o terceiro ponto é falsa virtude. A partir de uma falsa tolerância e falsa teologia, veio uma falsa virtude. O homem na pós-modernidade tornou-se um padrão para si mesmo. O permitido é o que lhe agrada. Chegamos a uma sociedade de diversão e experiência. De repente, os cultos religiosos se tornaram um evento. Não se trata mais de verdade, mas de efeito. As pessoas estão procurando uma experiência espiritual como uma loja de conveniência. Um suposto evangelho de bem-estar se torna o centro da pregação. A adoração está encabeçando o sermão.
O hedonismo está em ascensão novamente mesmo nas igrejas. Como alguém pode vir me dizer que algo não é permitido ou mesmo que é um pecado? Quem vem com proibições e mandamentos é chamado de pregador de ódio e incitador do povo, e nas igrejas são chamados de causadores de problemas. Mas quando a Bíblia chama de pecado a prática da homossexualidade, então a Bíblia está dizendo sim que se trata de pecado. Nenhuma psicologia pós-moderna, sociologia ou mesmo ideologia irá mudar isso. O que diz Paulo a Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 3 e 4? Sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Precisamos pregar novamente o arrependimento, o pecado e o perdão. Olhos abertos, diz Jesus. O perigo do engano é grande através da falsa tolerância, falsa teologia e falsas virtudes. Fizemos um breve apanhado sobre os 3 termos que nos trouxeram o primeiro aspecto do aviso de Jesus. Vamos olhar para o segundo, olhos abertos. Jesus diz: cuidado, olhos abertos. Cuide para que ninguém o engane. Segundo, olhos abertos, estamos em perigo de sermos enganados. Jesus adverte seus discípulos de que eles não serão enganados. Cuidado para que ninguém engane vocês. É tão fácil alertar os outros. Os que estão lá fora estão em perigo. Mas Jesus diz: o perigo não está lá fora, está no meio de vocês. Devemos primeiro nos perguntar: onde estou em perigo? Meu pedido seria que parássemos de apontar dedos e de procurar onde está o engano nos outros. Ao ler livros sobre o assunto e ao ouvir sermões e palestras sobre o tema do fim dos tempos e do engano, tudo que eu ouço é que as pessoas sempre criticam os outros. Mas Jesus diz: cuidado. É claro que podemos e devemos alertar os outros. Jesus não diz neste momento: cuidado com os outros. Diga todas as coisas que eles estão fazendo errado. Ele está nos avisando, está me avisando. Precisamos estar atentos aonde já cedia o espírito deste século. Comigo, eu sempre vejo isso como progresso espiritual e crescimento no conhecimento na verdade. É tão fácil ver o argueiro no olho da outra pessoa, mas Jesus diz: tire a trava do seu olho. Estou esperando pelos títulos dos livros onde as pessoas admitem ter sido enganadas e voltarem para as Escrituras. Etta Limanan, que foi uma bênção para o nosso tempo, é um exemplo para mim. Após a conversão, ela se retratou sobre os seus livros nos quais ela criticou a Bíblia e tomou claramente o lado da fidelidade à Bíblia. Que tal fazermos uma lista de doutrinas e crenças que vimos de forma diferente há 10, 15 ou 20 anos? E depois examinarmos por que mudamos de ideia? Será que nós cedemos ao espírito deste século? Os escândalos dos últimos anos envolvendo líderes conhecidos e famosos são uma tragédia sem comparação. Por que homens como Bill Hybels e Ravi Zacarias tropeçaram desta maneira? Para mim, isso mostra que ninguém é imune à sedução e à tentação. E se olharmos para o Antigo Testamento, já temos vários exemplos de como sacerdotes, rei e o povo de Israel foram seduzidos. É por isso que Deus sempre advertiu o povo de Israel. Deus adverte o seu povo para não ser enganado por nações estrangeiras que adoram ídolos. Assim lemos em Êxodo capítulo 23, versículo 33. Eles não habitarão na sua terra, para que não façam com que vocês pequem contra mim. Se adorarem os deuses deles, isto será uma cilada para vocês.
E no 5º livro de Moisés, Deus repete o aviso através de Moisés, Deuteronômio 12, 29 e 30, dizendo: quando o Senhor, seu Deus, eliminar diante de vocês as nações que moram na terra e em que vocês vão entrar para dela tomar posse, cuidem para que vocês não caiam na cilada de imitar essas nações, depois que elas forem eliminadas diante de vocês. Não procurem saber a respeito dos deuses destas nações, dizendo: assim como estas nações serviram os outros deuses, também nós queremos fazer. Israel tinha que ter cuidado para não ser seduzido pelas nações pagãs, lenta, mas seguramente. Se você quiser cozinhar um sapo, não coloque em água fervente. Ele saltaria logo para fora. Mas se você aquecer a água lentamente, ele permanecerá dentro e acabará cozido. Israel foi advertido contra a tentação. Eu vi um carvalho caído enquanto corria perto da minha casa, junto a um pequeno lago. Eu não podia acreditar e voltei para dar uma outra olhada. Um carvalho junto à água, que era saudável por fora, havia caído. O problema era que o carvalho estava seco por dentro. Isto pode acontecer com todos nós. Olhos abertos, corremos o risco de sermos seduzidos. Tudo pode parecer bem do lado de fora. Nós concordamos com isso. Nós distribuímos Bíblias, nós servimos, nós oramos, mas o nosso relacionamento com Deus secou. Aqueles que vivem assim correm o risco de serem enganados. Olhos abertos, diz Jesus, você está em perigo. Isto é, temos que estar atentos, não os outros, nós. Em conclusão, vejamos a pergunta: como evitar o perigo de sermos enganados? O terceiro, olhos abertos, como evitar o perigo da sedução? O perigo da sedução é grande. Estamos em perigo de sermos seduzidos. Mas como evitar o perigo da sedução? Paulo dá instruções a seu jovem colega de trabalho em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos do 14 a 17, onde iremos encontrar: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu e que, desde a infância, você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Paulo ensina a Timóteo dizendo: siga o que você aprendeu. A Bíblia é o nosso guia. Você sabe o que eu descobri no site do Escritório Federal de Investigação? No site diz assim: como reconhecer dinheiro falsificado? A resposta é: se você quer reconhecer dinheiro falsificado, você tem que conhecer o dinheiro real. Que grande ilustração para nós! Como podemos nos proteger de sermos enganados? Por estar sempre atualizados sobre onde e o que a sedução está nos ameaçando. Estamos irremediavelmente perdidos lá. Prezados, eu não sou contra escrever e ler livros sobre o engano, mas quero ser enfático. Não há nada como conhecer, amar, ler e viver este livro antigo. A sensação não é um sinal divino. Deus fala através da sua palavra. Portanto, é justo que os gideões tenham feito questão de distribuir a Bíblia. É claro, sabemos que Paulo escreve: a fé vem da pregação, mas a pregação vem da palavra de Deus. É por isso que no Antigo Testamento, não apenas os profetas, sacerdotes e pessoas, mas também os reis deviam prestar atenção à palavra de Deus para que não fossem enganados. Em Deuteronômio, capítulo 17, lemos: o rei terá esse livro consigo e nele lerá
todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estatutos para os cumprir. Ele fará isso para que o seu coração não se exalte sobre seus irmãos e não se desvie do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim prolongará os dias no seu reino, ele e os filhos dele no meio de Israel. Alguns cristãos fizeram questão de advertir contra tudo e todos. Alguns cristãos navegam na internet em busca de perigo e engano. Isso pode ser necessário e correto às vezes, mas mais importante do que isso é que estudemos a palavra de Deus e nos tornemos tão alfabetizados na Bíblia que todos possam ver por si mesmos onde os lobos vestidos com pele de ovelhas estão correndo. Onde as ovelhas estão mais seguras? Uma ovelha não está mais segura em nenhum lugar do que bem próximas do seu pastor. Fique perto de Jesus e de sua palavra. Se as ovelhas conhecem a voz do pastor, então não podem se perder. Judas, o irmão de nosso Senhor Jesus Cristo, escreve uma pequena carta e lemos a partir do versículo 3. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Ele adverte os cristãos contra o engano e a apostasia, mas depois conclui por escrito nos versículos 24 e 25. E ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória com grande alegria. A este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade antes de todas as eras, agora e para toda a eternidade. Amém. Não é a nossa força ou o nosso esforço, mas a graça de Deus quando alcançamos o alvo. Fique perto de Jesus, numa relação estreita e genuína com Ele e com Sua palavra. Então você está salvo da tentação, pois Deus pode, quer e nos mantém. Jesus nos chama hoje. Cuide para que ninguém o engane. E nós alertamos. 1. Olhos abertos. O perigo de enganar é grande. 2. Olhos abertos. Corremos o risco de sermos enganados. 3. Olhos abertos. Pela palavra e graça de Deus, evitamos o perigo do engano. E com isto em mente, desejo a todos os gideões as bênçãos de Deus e sucesso, não apenas na distribuição de Bíblias, mas também em permanecer a salvo do engano no final dos tempos. Amém. Olá, querido Gideão, querida auxiliar e amigos que nos acompanham nesta noite de celebração dos 122 anos do Ministério Os Gideões Internacionais no Brasil. Muito obrigado pela sua presença. Você já fez a sua inscrição para a Convenção Nacional de 2021 na cidade de Florianópolis? Ainda não? Pois bem, eu tenho uma novidade. Estão abertas as inscrições a partir deste momento no nosso site. Corra, aproveite, pois as vagas são limitadas. Para finalizar, eu quero convidar a nossa querida irmã Ana Cristina, capelã nacional, para fazer a oração de encerramento. Deus vos abençoe. Hoje é dia de alegria, hoje é dia de festa, pois podemos agora comemorar mais um período para o encerramento das nossas atividades. Um período de gozo, um período de regozijo, pois o Senhor até aqui nos ajudou. Pois até aqui o Senhor esteve presente nos nossos lares, com as nossas famílias, com os nossos filhos, com cada gideão, com cada auxiliar,
fazendo a sua obra, fazendo a sua vontade. Muito obrigada, Jesus, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Oremos. Senhor Jesus, muito obrigada por este dia. Obrigada, Senhor, por mais um período que se encerra. Obrigada, Senhor, porque sei que as Tuas misericórdias, a Tua graça, a Tua misericórdia tem nos alcançado, tem nos acompanhado todos os dias. Obrigada, Senhor, porque tem guardado as nossas famílias, tem guardado os nossos lares, tem guardado, Senhor, os nossos filhos. Esteja, Senhor, conosco, acrescenta-nos fé e que assim possamos continuar, Senhor, firmes e abundantes, sempre alegres na Tua obra. Esteja, Jesus, com cada Novo Testamento já distribuído. Que o Senhor possa fazer a obra, Senhor, na vida dessas pessoas que receberam, pois sabemos que a Tua palavra nunca volta vazia. E estamos, Senhor Jesus, num período de alegria. E por isso, neste dia, queremos somente Te agradecer, porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de graça, que tem dado a cada um de nós muitas bênçãos, muitas maravilhas sobre as nossas vidas, muito mais do que aquilo que merecemos. Por isso Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem guardado todos os Gideões no Brasil e no mundo. E Te entregamos as nossas vidas no Teu altar, para que o Senhor possa estar conosco todos os dias. Acrescenta-nos fé, Pai, para que nós não venhamos a fraquejar e a desistir de fazer a Tua obra. Sustenta-nos, Senhor, com a Tua santa e poderosa mão. Tudo isso nós Te pedimos e Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém.